que efeito é que este terremoto teve na cidade e nas pessoas? Foi um terremoto de curta duração, rápido, mas o suficiente para destruir grande parte, não tudo, como se diz, mas grande parte dos edifícios, principalmente daqueles que existiam na baixa da cidade. As gravuras da época que existem são suficientemente elucidativas do estado em que ficou ou que ficaram a grande maioria dos edifícios. É uma cidade que, à noite do dia 1 de novembro, estava praticamente em ruínas e, como se isso não bastasse, para além das ruínas, desencadeia-se uma sucessiva onda de incêndios. E, portanto, os edifícios que não foram destruídos pelo abalo foram queimados. As pessoas, evidentemente, e há relatos, muitos dos quais os investigadores, infelizmente, não têm dado atenção, há relatos extremamente interessantes, uns oficiais, outros relatos transmitidos em cartas, em bilhetes, que era preciso recuperar. Mas dizia-vos que esta cidade, abalada, praticamente destruída, embora, evidentemente, é preciso colocar algumas reticências em relação à imaginação que os artistas colocam nas imagens que produzem nesta altura, mas, seja como for, a cidade ficou em grande parte destruída. Na altura, havia uma figura que tinha sido, de resto, embaixador de Portugal, já em Inglaterra, que se destaca, é uma pessoa cujo perfil já foi tratado por várias figuras. Para mim, a pessoa que melhor entendeu a figura do Marquês de Pombal foi um escritor, foi o Camilo Castelo Branco. Quase ninguém sabe que o Camilo tem um livro que se chama O Perfil do Marquês de Pombal. É claro que depois outros historiadores, desde o Magalhães Godinho, muitos se têm debruçado sobre esta figura. É uma figura que nos deve merecer atenção, e se nós não percebermos o perfil desta figura que está em causa, dificilmente entendemos o que ele faz imediatamente a seguir. Dom José encarrega o Marquês de Pombal de proceder aos desentulhos da cidade, e o que é interessante ver é que 29 dias depois, não só os desentulhos começavam a ser postos de lado, varrer as ruas da Baixa, como nesses mesmos 29 dias o Marquês de Pombal chamou um arquiteto militar, que tinha sido o arquiteto do Aqueduto das Águas Livres, portanto era um arquiteto militar já com alguma obra, para estudar a reconstrução da cidade. E o que é interessante é que entre finais de novembro de 1755 e abril de 1756, em poucos meses, ele apresenta 3 propostas diferentes para a reconstrução de Lisboa. É claro que não faz isto sozinho, chama alguns jovens que também eram arquitetos militares, é preciso não esquecer, e isso tem alguma importância. E em pouco tempo, em poucos meses, não só apresenta 3 propostas diferentes, como o rei, ou seja, o Marquês de Pombal, dessas propostas escolhe uma. Essas propostas, enfim, contemplavam várias hipóteses. Uma era construir a cidade de Lisboa em Belém, portanto, outra era reconstruí-la tal e qual, e outra era fazer no mesmo sítio uma cidade de raiz. Foi esta a terceira proposta que vingou e assim se fez. Portanto, praticamente 3 meses depois estava decidido
depois de alguma maturação no problema, fazer-se. E isto é preciso notar duas coisas. Uma cidade de raiz que nada tivesse a ver com a anterior. Uma cidade racional, cujo o seu perfil fosse claro, lógico e execuível. Ora, se pensarmos nestas três vertentes, elas são um espelho da política que o próprio Marquês de Pombal vinha a desenhar para o próprio país. Há imagens, há pinturas que nos dão este horizonte da determinação desta figura, mas é preciso pensar que, apesar das coisas terem corrido com grande celeridade, 3 meses, na verdade havia muita coisa que fazer e imensos problemas, porque com a Baixa destruída havia um grande problema que era como saber que terreno era meu ou teu. E de modo que aquilo que começa a aparecer nos tribunais, e é muito interessante, é a discussão entre o meu e o teu. O que é meu e o que é teu, até onde é que vai o meu, onde é que começa o teu, e estas trocas são extremamente interessantes e há um alvarado do Marquês de Pombal genial sobre isso, como resolver estes problemas que, enfim, que permanecem ao longo do tempo e ainda hoje em algumas situações. Vejam bem, programa-se uma cidade de raiz, simples, racional, lógica, com as ruas direitas, ligando 2 grandes praças, uma aberta sobre o rio, a Praça do Comércio, outra que, enfim, que era um terreiro, é preciso ver, mas será entre estas 2 praças, entre o Rossio e a praça, a antiga Praça do Terreiro do Paço, que se passará a chamar Praça do Comércio, com uma circunstância particular que eu acho muito interessante. E essa circunstância prende-se com a resistência que as populações têm, e eu penso que o ser humano, que é o ser humano, tem em aceitar uma coisa que lhe é imposta de novo quando nasceu e cresceu com outra coisa. E, portanto, embora o Marquês de Pombal tenha decidido que esta praça aberta sobre o rio, no local onde existia a antiga Praça do Terreiro do Paço, porque o Paço localizava-se assim, a verdade é que, até hoje, a designação daquela praça não é consensual. Uns continuam a chamar Terreiro do Paço, como eu, e outros continuam ou passaram a chamar Praça do Comércio. Portanto, esta resistência, que aliás é uma resistência que se mantém em relação ao nome das ruas, vejam bem, pouco tempo depois, o Marquês de Pombal resolve dar um nome às ruas da Baixa. E esse nome, para que tudo fosse simples, tinha a ver com as funções que as ruas desempenhavam. Portanto, a Rua do Ouro era dos Olivos, a Rua Augusta só se chamou assim mais tarde, porque era para ter o nome do rei, a Rua dos Fanqueiros não se chamava assim, o Marquês de Pombal queria que fosse a Rua Nova da Princesa, mas como passaram determinadas lojas a abrir-se naquela rua, o povo, enfim, esqueceu a designação oficial e passou a chamar Rua dos Fanqueiros. Portanto, esta resistência que há relativamente às designações vai passar também para a apropriação dos lugares. Portanto, vejam bem, um traçado racional, lógico, revolucionário,
na Europa não há nenhum país, nem nenhuma cidade que tivesse proposto esta racionalidade no traçado. Nós fomos, de facto, pioneiros nisto. É um traçado revolucionário e mais. Construído, depois vemos, enfim, o aspecto que aquele desenho lógico, racional, claro, ganhou, mas, mais do que isso, além do traçado ter sido pensado dessa forma lógica, racional, clara, também dele nasceu uma coisa nova. Foi a tipologia de um edifício de habitação. E era um edifício de habitação que tinha uma função. Ou seja, era um edifício que se devia construir para que os andares pudessem ser alugados. Daí a designação que surge na segunda metade do século XVIII, antes não existia, de prédio de rendimento. Portanto, o Marquês de Pombal dá facilidades aos negociantes, ou homens de negócios, e até alguns nobres recentes ligados ao comércio com as colónias ou à especulação de títulos, a dar-lhes facilidades de empréstimos para construir e, assim, a cidade começa a ser construída. Mas atenção, há uma coisa que se faz. Cada proprietário não constrói como entende. Cada proprietário só pode construir no espaço que lhe foi dado ou que tem. Porque o edifício, a tipologia de edifício é definida desde o início por um homem, que é um arquiteto militar, que é Eugênio dos Santos, é uma grande figura, e que desenha um prédio, que é o prédio, enfim, de rendimento, da Baixa, com uma altura de 3 andares, que depois, mais tarde, é acrescentado, no século XIX, um 4º andar por razões de rendimento, de especulação. Portanto, são prédios simples, de fachadas praticamente sem decoração, todos semelhantes. Os estrangeiros que nos visitavam diziam que a Baixa era monótona, que os prédios eram todos iguais, que não se distinguiam, e mais, nem sequer as habitações para os nobres se distinguiam. A habitação para essa classe estava toda concentrada no princípio da Rua Garrete, que se chamava as Portas de Santa Catarina, e a única coisa que lhes era dado ter nos seus edifícios, diferente do resto da Baixa, era o portal de entrada. O portal poderia ser decorado, mas o edifício, a fachada, teria que ser igual. Portanto, temos uma tipologia de edifício definida para a cidade inteira, com uma leve concessão para os nobres, que seria o portal de entrada a ser decorado. Nós temos, de facto, aqui uma proposta altamente revolucionária, não só sob o ponto de vista urbanístico, do traçado de uma cidade de raiz nova e lógica, como sob o ponto de vista de se pensar numa tipologia de edifício que nivelava as classes. É a primeira vez que isso acontece. Toda a gente tinha um edifício igual, enfim, não havia diferenciação e os edifícios diferenciavam-se sob o ponto de vista da renda que o inquilino pagava para alugar só por um aspecto, ou seja, os edifícios ou os andares que tinham rendas mais altas eram aqueles que estavam localizados nas 2 artérias principais da Baixa. Ou seja, um andar situado num edifício na Rua Augusta ou na Rua do Ouro era mais caro do que na Rua dos Fanqueiros. Era a única diferença. Portanto, o que diferenciava o prédio não era a sua fachada, tampouco a sua altura. Era a localização na rua. Isso é extremamente importante.
Portanto, duas coisas. Um traçado revolucionário e uma proposta de tipologia de edifício revolucionária. Acabavam-se as diferenciações, havia, por assim dizer, há algumas diferenças. Por exemplo, o primeiro andar era o único que tinha janelas de sacada, tinha uma varanda, porque normalmente o dono do prédio reservava o primeiro andar para a habitação própria, é o andar mais rico. Os prédios tinham pouca altura, 3 andares, e no resto de chão os espaços eram todos alugados para lojas. Com esta racionalidade, o que nos resta tentar perceber é se esta racionalidade do desenho da cidade e das fachadas correspondia a uma racionalidade do desenho da planta do interior, ou seja, se esta racionalidade passa para dentro, se esta racionalidade passa para a disposição das divisões onde as casas, de alguma forma, se definem. É claro que há coisas revolucionárias, que é a estrutura, é uma estrutura em gaiola. É preciso reparar que se tem dito que isto é novo em Lisboa, mentira. Esta estrutura em gaiola, por exemplo, era, utilizada em todas as casas perto do Castelo de São Jorge, e isso talvez explique que essa zona tenha sido a menos afetada pelo terremoto. Portanto, o Eugênio dos Santos traz esta estrutura construtiva em madeira, que impressionava imenso os estrangeiros. Porquê? Porque as construções dos edifícios da Baixa eram começadas com quem? Com pedreiros? Não. Era começada com carpinteiros. Primeiro vinham os carpinteiros, faziam as estruturas e depois então é que vinham os pedreiros. E isso impressionava imensamente os estrangeiros que nos visitavam, que achavam uma coisa altamente estranha e duvidavam que esta estrutura pudesse garantir a consistência dos edifícios para outros abalos. Mas não há dúvida que é uma estrutura que está preparada para que a terra trema e que o edifício, em vez de se destruir, abane. Esta diferença entre o cair e o abanar é o que define, efetivamente, a estrutura dos prédios pombalinos. Portanto, tudo lógico, tudo revolucionário, simples. E agora vamos à planta. É difícil arranjar plantas destes edifícios, porque não houve uma legislação que protegesse, como sempre. E de modo que a Câmara Municipal de Lisboa não tem. E eu tenho andado a ver, porta a porta, não tem plantas originais de interiores. Esta não pertence à Câmara. E se olharem, hão de ver que há qualquer coisa que é estranha, não é? Nós estamos habituados a ouvir dizer que os andares pombalinos da Baixa são andares com um corredor, não é? Bom, antes disso queria-vos dizer, já me tinha esquecido, a lógica e a racionalidade é tão grande. Vejam bem, todos os prédios são divididos em direito e esquerdo no mesmo piso, não é? E, portanto, não há que errar. A partir daí tem-se defendido que esses andares são definidos por um corredor, a partir do qual se abrem portas para os quartos. Ora, aquilo que eu verifiquei recentemente é que corredor só existem nas duas principais ruas. Ou seja, só na Rua Augusta e na Rua do Ouro é que, de facto, os andares
têm essa novidade, que é o corredor, porque o corredor não existia até o século XVIII. Nas casas não tinham corredor. Então o que é que tinham? Como é que as divisões, se passava de umas divisões para outras, passava-se através de portas comunicantes. Portanto, os quartos comunicavam entre si. E esse esquema passa para estes edifícios, ou seja, entra-se na casa, há uma divisão que dá para a rua, mais tarde vai-se chamar sala de visitas, e isso é extremamente importante. Há outra divisão no topo, que dá para um saguão, que é a cozinha, e entre a sala e a cozinha definem-se os quartos que comunicam uns com os outros através de portas entre eles. Isso significa que aquele conceito que o século XIX vai desenvolver e que o século XX, depende, as décadas, irá reivindicar da intimidade, não existe. Os quartos comunicam entre si, a sala tem características que não são propriamente características de vida privada. A sala, em princípio, é aberta à rua, é o espaço de transição entre a rua e o lugar onde se está. E o mais interessante, que é o que me tem ocupado praticamente o tempo todo, é ver o que é que se fazia nestas divisões. Pois bem, a sala era a sala, mas também, por vezes, se dormia lá, principalmente quando os pais viam o filho casar e tinham que arranjar um quarto para o filho, e de modo que passavam a dormir na sala. E os quartos não eram apenas quartos para dormir. Comunicavam uns entre si e lá fazia-se muitas outras coisas. Recebia-se, comia-se e as crianças brincavam e as senhoras coziam. A própria cozinha, no topo da sala, não era propriamente um lugar com as funções que nós conhecemos. Evidentemente que ali se fazia comida. Evidentemente que essa divisão tinha uma característica que os estrangeiros achavam estranhíssima, que era terem a lareira. Em vez da lareira estar na sala para aquecer os habitantes, a lareira estava na cozinha. Portanto, na cozinha, cozinhava-se, comia-se, havia sempre uma mesa. No inverno, as pessoas recolhiam à cozinha para, enfim, se protegerem um pouco do frio, já vos vou dizer porquê. E ao canto da cozinha havia sempre uma pia, uma enorme pia de mármore. E essa pia era para despejos de comida e para funcionar como retrete. Já viram as funções da cozinha? Confecção de alimentos, tomada de refeições, lugar onde se estava quando estava frio e retrete também. Não se tem dado importância a isto, como não se tem dado, e dou-vos isto porque descobri há pouco tempo, e não vejo isso referido em sítio nenhum, é que, vejam bem, estes prédios da Baixa, tão racionais, tão revolucionários, feitos, enfim, numa planificação de cidade ela própria revolucionária, não tinham uma coisa essencial. Sabem o que é? As janelas não tinham vidraças. Por isso é que era obrigatório haver portadas. Não havia vidraças, não havia lareiras nas salas, que eram empurradas para a cozinha, e foi preciso um alvará do Marquês de Pombal para obrigar os habitantes de Lisboa a pôr vidraças nas janelas. O que impressionou nos anos 70 e 80 os estrangeiros que nos visitavam, que não percebiam como é que se conseguia viver daquela maneira. Bom, mas a verdade é que o interior das casas, reparem,
comunicava. Há quartos que comunicam e o corredor era só este bocadinho. Portanto, a lógica, a racionalidade do traçado e das fachadas não passou para o interior. E porquê? Por duas razões. Primeiro, porque os arquitetos não entraram, por assim dizer, na planificação das plantas. Desenharam-nas em geral e como resultado do desenho da cidade e do edifício. Isto são interiores, ainda hoje, é claro, estão totalmente transformados e não dão muito a ideia do que era. É preciso também ver estas salas de visita, o que é que as diferenciava das outras divisões. A primeira coisa é que, evidentemente, davam para a rua e, portanto, tinham mais luz do que os outros quartos, que, como comunicavam entre si, se chamavam, em Portugal, e essa designação é corrente e chegou até aos nossos dias, quartos interiores. Não é? O quarto interior vem do facto dessas divisões comunicarem entre si, de serem, por assim dizer, espaços onde se fazia várias coisas. Não se esqueçam que se comia nesses espaços também. Não havia um sítio, não havia, a sala de jantar só entra nas casas em Portugal nos anos 30 do século XIX e é porventura, nós somos o país onde a casa de jantar, como se chamava, dura menos tempo. Porquê? Porque tendo nascido tarde, finais dos anos 30, depois com a geração dos arquitetos modernistas, que vai inventar esse espaço que destruiu, na minha opinião, e eu defendo isso, destruiu a essência da casa, que é chamada a sala comum. A sala comum, mais do que ser qualquer coisa em comum, é a destruição do conceito de casa. É evidente que lá faz-se o que se fazia nos quartos. Come-se, vê-se televisão, conversa-se, estuda-se, trabalha-se e dorme-se. Mas não há dúvida que o facto de se ter abolido a sala de jantar e se ter privilegiado a sala comum rebentou com a noção de casa. Queria-vos dizer ainda o que é que distinguia esta divisão, chamada sala. Sem dúvida que era o facto de estar voltado ao exterior. Sem dúvida era a divisão mais luminosa da casa, porque a cozinha dava para um saguão e evidentemente não tinha nem o arejamento, nem a luz que tinha a sala. Por outro lado, eu dizia-vos que era o espaço de transição com a rua, e era, não tanto porque em Lisboa fosse hábito receber visitas, mas porque o único divertimento das mulheres até ao princípio do século XIX era estarem à janela, falando umas com as outras e interpelando os passeantes da rua. Portanto, é uma sala importante por essa relação à rua e pelo papel que têm as janelas e a relação que através delas se estabelece. E mais uma coisa. A razão pela qual não há em Portugal, digamos, hábitos, e isso vem de trás, enfim, de algumas classes, desde a nobreza a uma burguesia, que nasce aqui, nasce mais cedo que em Espanha, nasce em finais do século XVIII, não é? Uma burguesia enriquecida, o que justifica que esta burguesia não se tivesse preocupado, enfim, em encomendar retratos aos pintores, ou encomendar quadros para decorar as suas salas, é porque as próprias salas já eram decoradas com azulejos. Não se tem ligado muito a isto, mas a introdução do azulejo no interior
esta permanência do azulejo faz com que praticamente a decoração esteja feita, que a pintura seja dispensada, tanto mais que havia um costume que vem de finais do século XVI, que era, além dos azulejos, cobrir as paredes com tecidos, damascos. Portanto, se imaginarem as paredes cobertas com tecidos, os painéis de azulejos de cores vibrantes, evidentemente que a decoração estava feita, faltava só entrar o móvel e a pessoa. Portanto, a grande diferença entre a sala e as outras divisões é esta. Isto significa o quê? Significa que, apesar da cidade ter sido projetada de forma revolucionária, apesar dos prédios terem sido concebidos também nessa linha revolucionária, há um nivelamento de classes através da morada, a verdade é que o modo de apropriação dos espaços não foi tão racional como o traçado das ruas, nem como as fachadas dos edifícios. As pessoas continuaram a viver nos interiores e a mobilá-los tal como antes do terremoto. Portanto, o que devemos pensar é se basta um traçado racional e revolucionário, se basta o desenho revolucionário de uma tipologia de edifícios para alterar os costumes. E a minha resposta é não, não basta. Por mais revolucionário que seja o desenho de uma cidade, por mais revolucionário que seja a tipologia de um edifício, que nivela as classes, que impõe uma simplicidade e uma leitura à cidade, não basta para revolucionar os costumes. O que vai revolucionar os costumes e não se tem dado atenção é justamente aquilo que Lisboa Pombalina esqueceu, que é a organização do espaço interior da casa. É isso que vai revolucionar os costumes e não, ao contrário, não o traçado das ruas, nem as fachadas dos edifícios. Isso é de tal forma notório que o Marquês de Pombal não só redesenhou uma cidade de raiz altamente revolucionária, não só redesenhou e ofereceu à cidade uma tipologia de edifício, como ofereceu à cidade um jardim público. E sabem o que aconteceu? Esse jardim público chamava-se Passeio Público, ficava onde hoje é a Avenida da Liberdade. Ele foi destruído para se abrir à Avenida da Liberdade, aliás, com grande revolta de muita gente, nomeadamente do Ramalho Ortigão, que não concordava que se rasgasse uma avenida, achava com razão que na altura a sociedade portuguesa não estava desenvolvida como a francesa, nem com as mesmas exigências para ter um grande boulevard. A verdade é que, embora este passeio, chamado Passeio Público, traçado por um arquiteto militar, que é o Reinaldo Manuel, tivesse sido oferecido à cidade, vejam bem, foi oferecido à cidade nos anos de 1760 e inaugurado, levou quase um século para ser frequentado. Os habitantes, os lisboetas, não o frequentavam. Ninguém gostava de passear nas ruas, os costumes não eram esses, e o jardim ficou abandonado até que um estrangeiro vem para Portugal para casar com a rainha. Esse estrangeiro chamava-se Dom Fernando de Saxe-Coburgo, que trazia outros costumes do seu próprio país e que toma a iniciativa, ele próprio, de começar a ir para o passeio público, passear. E com ele vai a corte, com a corte vai a burguesia e vai o povo 100 anos depois. E o que é que acontece? Quando o jardim público já está nos hábitos, quando toda a gente já não o dispensa, quando à volta do jardim público se constroem tendas, é a primeira tenda onde o antepassado do cinema é mostrado, é aqui. Os dioramas, que enfim, são referidos em algumas memórias,
Quando, 100 anos depois, entra nos hábitos, sabem o que acontece? A Câmara decide destruí-lo e o Camartelo avança e o passeio público é demolido. Mas há uma coisa que a revolução que se faz da abertura da avenida não consegue mudar. São os costumes. Portanto, abriu-se a avenida rebentou com o passado, introduziu uma cidade nova, hábitos novos, mas a apropriação continua a ser a anterior. Muito obrigada.